Pense em um negócio que é difícil. É a gente conseguir abrir mão de algo que amamos muito. Ou de algo que nos dá prazer, que nos dá alegria, que enche ali o nosso ego. Então é muito difícil, querida. Mas eu quero falar que o que é difícil não é impossível. E eu já quero te convidar a ler comigo uma passagem muito forte que fala exatamente sobre isso. Sobre deixar algo, e também não é a passagem principal. Então assista até o final, tá? Para você entender e esse vídeo fazer sentido para você. Diz assim: façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Já entra pedindo algo que é muito difícil. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Tudo isso aqui é uma maravilha. A gente sabe, pecar é maravilhoso, querido. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Pecado gera consequência. O salário do pecado é a morte. No caso, na maioria das vezes, a ira de Deus vai se acender e ele vai trazer uma punição. Ainda que a intenção de Deus não seja te destruir nem te fazer sofrer, tudo tem uma consequência e a culpa é nossa mesma. Aí no versículo 7, o apóstolo vai falar: as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Primeira coisa desse vídeo: é possível você abandonar essas práticas que sempre, na maioria das vezes, sempre vai ser algo que nos domina, algo que toma conta de nossas ações. Vamos dizer que chega um ponto que você pratica tanto que você não tem mais domínio sobre si, já se torna automático você praticar. E o apóstolo vai falar: as quais vocês praticavam no passado, já estão libertos. Vamos seguir. Mas agora abandonem todas essas coisas. Então vemos aqui um caso, já quero entrar já explicando passo a passo que é para você entender tudo. Vemos um caso aqui, alguém que já conseguiu se libertar de metade daquilo que era para ser liberto, mas ainda tem coisa para deixar para trás. Ainda ficou algo para ser tirado, removido. E ele vai seguir: abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Cuidado com o que vocês falam. Cuidado aí com essa modernidade toda no falar, a qual você se relaciona com todo mundo com a linguagem terrível. Terrível no sentido de escrotidão mesmo, falta de respeito. É um negócio muito feio, mas é o que se vê hoje. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Isso está lá em Colossenses 5, a partir do versículo 5 que nós lemos. Não, Colossenses 3, a partir do versículo 5. Isso, agora tá certo. Então, queridos, já de início, que nós vemos um exemplo aqui, coloca a minha e a sua vida, nós já conseguimos nos libertar de pelo menos metade daquilo que era para ser tirado de nós, que é algo que nos impede de se aproximar de Deus. Eu não sei se você já serve ao Senhor, eu não sei se você crê que você serve, mas ainda não serve, porque tem muito caso. Eu era uma dessas, aquelas que falavam assim: não, eu não preciso ir na igreja, eu não preciso reconhecer Jesus, porque Ele já sabe. E isso é uma falsa verdade, que a gente fica ali empurrando com a barriga e achando sempre que está suficiente. E eu quero ler a passagem do jovem rico. E eu não quero falar sobre dinheiro, eu não quero falar sobre é os ricos que... Não, tem nada a ver. Tem nada a ver. Eu quero falar sobre aquilo que você não consegue abrir mão para servir a Cristo. E também sobre esse assunto que eu falei agora, de acreditar que você já faz o suficiente, de acreditar que você já pertence ao Senhor, que você já é filho, mas ainda falta um passo para você fazer, para você literalmente se tornar filho de Deus. Lá em Lucas 18, a partir do versículo 22. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Olha que maravilha. Você já faz um tanto de coisa aí, só que ainda falta. Quando Jesus respondeu isso, foi quando o jovem rico falou que desde
de quando era moço, desde quando era novinho, que ele já cumpria, ele já obedecia aos mandamentos do Senhor. E o ruim da gente fazer as coisas pela metade é isso. E a gente faz ali com a certeza tão grande que já é suficiente. Lembra lá em Atos 8, se não me engano. Atos 8 vai falar a respeito de Simão. Simão era um mágico que se converte, é batizado e fica acompanhando Filipe. E pelo fato de ele acompanhar Filipe e de ele não fazer mais, praticar mais feitiçaria, ele acreditava que já era suficiente. Ele acreditava que já estava bom. Só que a mesma ganância que Simão tinha antes, quando ele fazia feitiçaria, o mesmo desejo por ser adorado, ele ainda tinha no coração dele, escondido. Ele nem percebia, porque parecia que ele havia sim sofrido uma transformação. E daí chega os apóstolos, vêm de Jerusalém, para impor as mãos sobre aquele povo que havia se convertido e que já estava batizado nas águas, tá? Eles já haviam se batizado nas águas, veio os apóstolos para ministrar o Espírito Santo sobre eles. Quando Simão vê essa cena, o primeiro desejo dele foi o quê? Não, eu quero ter esse mesmo poder. Ele não desejou receber o Espírito Santo para ser transformado. Ele desejou ter o poder para ministrar sobre outros. E o que ele faz, o pior erro da vida dele? Não, eu quero comprar o poder de Deus com dinheiro. E o que acontece conosco? A gente quer sabotar as coisas. A gente quer sabotar os processos. Aí vem Pedro, fala o que com ele? Você não tem parte nesse ministério. Como assim? O cara seguia Filipe para todo lado. Como que ele não tem parte? Aí entra eu e você. Nós achamos que temos parte no ministério de Cristo. Nós achamos que o Espírito Santo mora dentro de nós porque nós fazemos algumas coisinhas. Porque a gente canta um louvor enquanto está lavando um prato. Porque de vez em quando a gente dá uma esmola para alguém. Porque de vez em quando a gente faz uma boa ação. Isso não é suficiente. Não é suficiente. O crer e ser batizado para ser salvo não é uma coisa de você simplesmente falar eu creio sem crer com o coração. Tem um grande mandamento para ser cumprido. A gente pega assim um versículo solto muitas vezes e acha que não, é só isso. Mas Jesus fala, aquele que crê e for batizado será salvo. Mas o mesmo Jesus fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo entendimento. Não pecar para não ir para o inferno. Ser liberto da velha criatura. Jesus morar em você e gerar essa transformação. Então são vários detalhes. E aí voltando aqui para o jovem rico e também para Simão, encerrando lá em Simão, o que acontece? Simão, ele pede oração para os discípulos, para os apóstolos. Ele fala, ora vocês por mim para que eu não seja condenado. Ponto. Acabou o problema de Simão quando ele reconhece que literalmente ele não estava liberto, ele não estava tendo parte no ministério de Jesus. Então é isso que a gente precisa fazer. O jovem rico, o que acontece? Jesus fala aqui, ó, falta-lhe ainda uma coisa. Ele poderia simplesmente aceitar que estava faltando alguma coisa e buscar qual era essa coisa que estava faltando mesmo nele. Aí Jesus completa. Já entra assim, falando, falta alguma coisa e já fala o que é. Venda tudo o que você possui e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Olha que simples. Abrir mão daquilo que te domina e vem me seguir. Basicamente foi isso que Jesus falou. Não foi pelo fato de ele ter dinheiro. Talvez tenha alguém que pense que essa passagem está falando, os ricos não vão ser salvos. Não, meu filho. Tem muita pessoa ferrada, financeiramente falando, ferrada, e que não vai ser salvo. Por quê? É muito mais orgulhoso, pecador no sentido de viver nas práticas constantes de pecado, de não reconhecer o Senhor, de ter alguma coisa como Deus. Ser rico não é o problema é o que você faz ser o teu Deus. Talvez a maioria dos ricos realmente faça do dinheiro seu Deus, mas aí pode vir um pobre
que faça uma outra pessoa, a vaidade, não sei. Então não é referente ao dinheiro, tá? E aí versículo 23. Ouvindo isso, ele ficou triste porque era muito rico, e aí vai embora. A prova que eu tenho de que não era referente ao dinheiro é que os discípulos fazem uma pergunta assim que o homem rico vai embora. E vamos supor, se 100% da população fosse rica e Jesus falasse que era difícil um rico entrar no reino do céu, a pergunta que os discípulos fez faria sentido. Mas a gente sabe que não era. A gente sabe que sempre a maioria da população é pobre, principalmente naquele tempo. E aí o que eles vão e perguntam? Então, quem pode ser salvo? Se todo mundo fosse rico, quem pode ser salvo? Faria sentido. Chegasse e falar, rapaz, então ninguém vai ser salvo. Quem é que vai ser salvo? É como se fosse uma pergunta irônica. Mas, como a gente percebe através dessa pergunta que não estava se referindo ao bem material, mas era no sentido assim, quem é que vai abandonar tudo que tem? Quem é que vai abrir mão daquilo que conquistou só para seguir o Senhor? Era basicamente isso. E aí, o que você tem, você que está assistindo esse vídeo, o que você tem que abrir mão que vai te permitir seguir Jesus? O que tem sido seu Deus? O que tem te impedido de se dedicar realmente ao Senhor? Queridos, nós precisamos nos abdicar o tempo todo. Na passagem que lemos no início desse vídeo, vai falar para a gente abrir mão, se abdicar, abandonar nossas velhas práticas, aquilo que nos dominava antes. Nesse caso, talvez esse jovem, ele era dominado talvez pelo dinheiro. E a prova disso é que ele prefere o dinheiro do que permanecer. Agora, pensa comigo, o cara ele passou a vida toda obedecendo mandamentos, para quando chegar a chance deles finalmente começar a seguir Jesus, aquele por qual ele passou tanto tempo pagando preço, o cara vai e fala que não quer. Aí somos eu e você. Talvez você passe a vida toda achando que você já está apta, que você já está salvo, achando que o que você faz é suficiente. Aí vem o Senhor e fala assim, só levanta a mão e me reconhece. Começa a visitar uma igreja, começa a trabalhar em uma igreja, porque igreja não é para você ir lá ficar sentado assistindo o culto. Igreja você vai para cuidar de pessoas, para ser unidade, para ser corpo de Cristo. Aí talvez Jesus está te pedindo isso, você fala, não, eu vou ter que abrir mão do meu conforto, abrir mão de práticas talvez que você viva. O Senhor está te convidando hoje a abrir mão daquilo que tem dominado o seu coração. Repito de novo, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Não tem como você dividir. Ou você ama o Senhor por completo, ou você não ama. O apóstolo Paulo, ele conta o testemunho dele várias vezes. Ele chegava no lugar, apanhava, era perseguido, mas estava lá contando o testemunho dele. E aí ele vai falar que a respeito de como ele perseguia a igreja, a respeito de que ele era conhecido, que ele era o melhor entre aqueles que andavam com ele antes. Ele fala que ele era topzera, e ele fala também que ele acreditava que aquilo que era o certo. Ele acreditava que ele perseguia com total certeza que ele estava fazendo para obedecer a Deus, para a glória de Deus. Mas chega um dia que Jesus vem e fala, não, o que você fez está errado e não é suficiente. Você precisa mudar. E ele deixa tudo aquilo. Você imagina, Paulo, quando ele se converte, ele estava com um monte de soldados junto com ele. E ele já cai cego, já todo humilhado. Você imagina, ele levanta já daquela humilhação. A olhos humanos, a gente considera como uma humilhação, porque ele era humano, ele era um homem, e a gente sabe que existem esses pontos de vista, sim. Aí você imagina, o cara tá indo perseguir, aí tá no meio como líder, aí quando ele tá bem, ele já volta e fala, não, eu não quero mais ser líder de vocês, agora eu vou ser perseguido por vocês. Não tem lógica.
Mas isso que é lucro de servir ao Senhor. É a contradição de tudo. É você ir contra tudo aquilo que todo mundo acredita. É necessário você abrir mão de alguma coisa. Para algumas pessoas, talvez, Deus vai exigir algo maior. Porque o que Ele tem para cada um de nós é diferente. O Senhor, Ele, após essa passagem do jovem rico, e até uma comprovação de que não tem nada a ver com riqueza financeira mesmo, de dinheiro, que um pouquinho depois, pouquinho mesmo, aí vem quem? Zaqueu. Zaqueu tá lá querendo só ver. Zaqueu não queria servir, ele queria ver Jesus só. Precisou Jesus pedir alguma coisa para Zaqueu? Não. Falou, bora ali, Zaqueu, eu quero ficar na sua casa hoje. Quando chega lá, Jesus fica calado, em silêncio. O próprio Zaqueu entende que ele precisava abrir mão de alguma coisa para servir Jesus, para ser salvo, para ser alcançado. E ele mesmo fala, olha, eu vou restituir 4 vezes mais todo mundo que eu roubei. E aí Jesus vai e acrescenta, hoje chegou salvação nessa casa. Mas Jesus não pediu nada para ele, porque ele mesmo entendeu que ele precisava fazer algo para Jesus. Eu te pergunto hoje, o que você precisa fazer a mais por amor a Ele? O que você tem que abrir mão? O que você tem feito, o que você tem certeza no seu coração que desagrada, mas fica aí, eu não tenho força, eu não consigo. Ou talvez você diminui tanto o problema que acha que Jesus não vai se importar com isso. Meu querido, em nome de Jesus, entende o privilégio de servir a Cristo. Se convença todas as manhãs o privilégio, a alegria que é pertencer ao Senhor. Cada dia que você acorda de manhã é uma oportunidade para você se achegar a Ele. Para de dar desculpa. Se liberte de práticas que talvez você tenha cometido. Se liberte de deuses que você tem colocado no pedestal e adorado. Os cristãos, muitas vezes falam de religiões que têm ídolos físicos e questionam e falam mal e isso e aquilo, só que nós mesmos temos criado ídolos, que a pior coisa é que nós não vemos, então não tem nem muitas vezes controle, simplesmente vai crescendo a adoração ali, se você nem perceber, quando você percebe você já está longe de Jesus. Se liberte. O apóstolo diz que é decisão. Onde nós lemos as 2 passagens, vai falar que é decisão. O jovem rico, ele precisava decidir deixar. A primeira passagem que lemos, que o apóstolo Paulo diz também, era decidir deixar velhas práticas, deixar o velho homem e deixar, literalmente, abandonar aquilo que não pertence ao Senhor. Que Jesus te abençoe, te desperte e que você possa também compartilhar esse vídeo com alguém, para esse outro alguém ser abençoado e talvez despertar e abrir mão de alguma coisa que ele tem feito. Amém? Deus te abençoe, querido.